O PROCON Pernambuco, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, participou nesta quarta-feira de operação conjunta de fiscalização nos supermercados do Recife. Estiveram na ação também a Vigilância Sanitária, a Delegacia do Consumidor, o Instituto de Pesos e Medidas IPEM Pernambuco e o Ministério Público. Pelo telefone nós estamos com o Dr. José Rangel, que é coordenador geral do PROCON Pernambuco. Dr. Rangel, bom dia. Bom dia, é uma satisfação muito grande e poder dar qualquer informação e ser útil aí e orientar a população. Dr. Rangel, a gente observa na capa dos jornais de hoje e a gente pode afirmar que foi um resultado surpreendentemente negativo? Pois é, e não é o primeiro. O PROCON de Jaboatão já tinha em conjunto, inicialmente em conjunto com o PROCON de Pernambuco e posteriormente fecharam outros supermercados com a própria fiscalização deles, e a gente verificou nesses supermercados que foram fechados pelo PROCON de Jaboatão uma série de irregularidades. Essas irregularidades a gente observou ontem também em 2 supermercados de Pernambuco. O Extra da João de Barros e o Pão de Açúcar da Rosa e Silva. No Extra da João de Barros foi encontrado produtos vencidos há mais de 3 meses e deteriorados, não é? Como peixe, bacalhau e carne. E mais do que isso, produtos que estavam sendo já vencidos, tá? Produtos já vencidos e que estavam sendo reutilizados para fazer outros produtos. É o caso, por exemplo, da farinha de trigo na confecção do bolo. Então, isso, claro que tem um resultado negativo para a saúde do consumidor. O consumidor tem que estar atento a isso. O consumidor tem que estar atento na hora de verificar a data de validade. Tinha diversos produtos vencidos, ou seja, com a data de validade vencida. O consumidor tem que estar atento a essa data de validade, tem que estar também atento ao aspecto da carne, do peixe. O peixe, você sabe, não pode estar descamando, não pode estar com... o olho tem que estar realmente brilhando para ser novo. E a gente dá algumas dicas assim, mas a dona de casa pernambucana, ela sabe quando o produto é melhor, quando é de uma boa qualidade, e deve estar mais do que nunca atenta a isso. Ontem nós recebemos, por exemplo, o advogado do Extra, e no final da tarde, querendo que a gente voltasse atrás, porque já tinha tomado todas as medidas necessárias para a abertura do supermercado. Nós hoje vamos ter uma reunião com o Ministério Público do Estado de Pernambuco e com todos os órgãos, como a própria Vigilância Sanitária, né? A Delegacia do Consumidor, e nós vamos discutir, porque eu acho que é muito fácil. Claro que esses processos vão resultar em multas graves contra o fornecedor. Mas eu acho que é muito fácil você chegar e em menos de 6 horas depois dizer que entrou dentro do supermercado, tirou todas as mercadorias que estavam inadequadas, passar um pano no chão e dizer que agora pode voltar a funcionar. E a saúde do consumidor, né? Se coloque na posição do consumidor que entrou, que comprou um produto, que passou mal, que não sabe o motivo de ter passado mal, não é? E produtos assim que podem levar um risco até mais sério à saúde, como peixe, carne, essas coisas. Então eu acho que a gente deve discutir isso hoje à tarde no Ministério Público, e a intenção é manter a punição. E eu não, naquele momento ontem, eu não abri mão de continuar fechado o estabelecimento, não é? E eu disse a eles: olha, se vocês quiserem recorrer à justiça, e eles sabem disso, foram com o advogado,
estejam à vontade. Agora, eu acho difícil que um juiz, com as provas que nós temos, venha a liberar o supermercado antes da data determinada. Toda sorte, essa avaliação vai ser feita em conjunto com todos esses órgãos, e a gente vai estar ao lado do Ministério Público, conversando com o Ministério Público, eles vão estar presentes também. Por outro lado, eu quero assim aproveitar a audiência de vocês e dizer o seguinte, que nós não vamos parar nessas duas bandeiras, e nós não vamos parar de fiscalizar em conjunto. Nós vamos seguir adiante, porque a gente percebeu que os supermercados podem não ser todos, acredito até que não venham a ser todos, mas uma boa parte dos supermercados em Pernambuco não está agindo da forma adequada com o consumidor de Pernambuco, lesando inclusive o consumidor de Pernambuco, podendo levar um problema sério o consumidor de Pernambuco. E nessas condições a gente não vai aceitar, não vai cruzar os braços, não vai permitir que isso continue ocorrendo. O consumidor, doutor Rangel, deve estar refletindo agora. Ora, se duas bandeiras grandes são redes, estão agindo dessa maneira, e os médios e pequenos? Nós vamos para todos, né? Nós vamos fazer isso. Nós não podemos dizer data nem hora, porque eu acredito que o fator surpresa é muito importante, né? Evidentemente eles têm aquele negócio, né, que a essa altura eles já estão antenados, já estão provavelmente tirando esses produtos de dentro de suas prateleiras, limpando o supermercado, o que é bom. Não estou dizendo que é ruim, mas nós vamos continuar a fiscalizar e não vamos abrir mão disso, não. E, de fato, necessariamente não é uma regra. O supermercado pode ter um proprietário que quiser limar pelo seu estabelecimento do que propriamente um gerente que tenha metas a cumprir, na verdade, e em termos de resultado, e termine fazendo algo que não deveria fazer, como foi o caso do que nós encontramos ontem. E eu disse à gerente que esteve lá com o advogado exatamente isso. Eu disse, olha, eu sinceramente não concordo com o que a senhora está fazendo com o consumidor de Pernambuco. Ela disse, mas foi um caso pontual, mas nós temos fotos aqui de produtos que estavam vencidos, como eu disse anteriormente, há mais de 3 meses. Quer dizer, não se justifica, né? Não é uma coisa que possa passar de forma assim, não, olha, foi um caso pontual, como ela quis dizer. O caso pontual, ele acontece e a gente até aceita, não que aceite, mas a gente entende, procura entender. Quando você, por exemplo, passou na Leite Moça ali e encontrou uma lata com 2 dias de vencido, e aí a Vigilância Sanitária foi lá e apreendeu o produto, o PROCON multou, alguma coisa nesse sentido. Mas quando você encontra dezenas de produtos vencidos, e quando você encontra produtos vencidos há meses, aí já deixou de ser um caso pontual, e sim um caso grave que deve ser apurado, inclusive na esfera criminal. Há aí uma constatação muito preocupante, que é a atitude de pegar produtos já no limite ou vencidos para a produção de outros produtos. Ou seja, se isso virar uma prática de mercado, um vício de mercado, a situação é gravíssima. É gravíssima. É uma coisa assim, sem explicação, não é? A gente está citando um produto que a gente conseguiu detectar. Mas quantos produtos não são feitos ali dentro, não é? A exemplo do bolo, o próprio pão, não é? Confeccionado dentro do próprio supermercado, a carne, que muitas vezes a carne ela
depois de vencida, ela pode ser reutilizada na confecção de pastéis, na confecção de carne moída, em nova embalagem com a nova data de validade, enfim, a galinha, na coxinha de galinha. A gente começa a imaginar. Porque eu estou dizendo, a gente constatou isso? Não. Mas se eles fazem em um produto, por que eles não vão fazer em outros produtos, na verdade? Então eu acho que isso tudo tem que ser apurado, isso tudo vai ser discutido, como eu disse hoje à tarde, no Ministério Público, e nós vamos ser, assim, pelo menos por parte do PROCON, nós vamos ser bastante rigorosos. Outra coisa que a gente vai começar a fiscalizar dentro dos supermercados, e aí já foi uma recomendação de doutora Liliane Fonseca, do Ministério Público, que a gente verifique também se o preço que consta lá na prateleira é o mesmo preço que consta na memória do sistema. Ou seja, você sabe que existe uma leitura ótica e ela constatou em algum supermercado que o preço da gôndola é o preço lá quando passa no sistema é outro, e você que é consumidor termina passando despercebido, porque você viu o preço lá, né? Mas não vai conferir tudo na cabeça, na verdade. Então isso termina sendo trazendo aí outra espécie de prejuízo, que é o prejuízo ali da saúde e o prejuízo financeiro propriamente dito, da diferença entre o produto que deveria estar com o mesmo preço que da prateleira também no sistema. Confirmando as punições, doutor Rangel, o Extra do Espinheiro ele foi fechado temporariamente até que corrija a situação. E o Pão de Açúcar notificado? O Extra do Espinheiro ele está fechado, lacrado. Se o Extra do Espinheiro abrir, a gente vai poder estudar uma medida mais séria. Inclusive ontem o advogado disse, não, mas se vocês não fecharam, não fecharam não, está fechado. Agora, me ligou um cidadão, sendo diretor do grupo, e que gostaria que liberasse pelo menos, já que existia uma grande quantidade de frutas e verduras que teriam sido encaminhados para o grupo, para a venda. Eu disse que não abriria mão, tá? Não abriria mão, ele devia ter pensado nisso antes de cometer tantas loucuras, tantas agressões ao consumidor, melhor dizendo. Então, assim, a gente vai ter essa reunião e determinar o que vai fazer. Com relação ao Pão de Açúcar, nós fechamos a câmara frigorífica, porque também tinha dentro do Pão de Açúcar produtos sem condições de consumo, e mais do que isso, a geladeira, a câmara frigorífica, ela estava com a temperatura não adequada para a conservação do alimento. Então, nós resolvemos fechar só a câmara frigorífica. Até ontem no telejornal não saiu isso. E vamos, depois de constatar se efetivamente houve algum problema ou se não houve, se foi intencional, porque a gente tem uma suspeita muito séria com relação ao que aconteceu nos dois supermercados, de desligamento do congelador, da câmara durante a noite para a economia de energia, e isso leva facilmente o produto a vir a se estragar, mas isso não passa até de suspeitas, tá? A gente não tem provas, mas a gente vai levar adiante, e a gente espera que a gente que as empresas que sirvam dentro do estado de Pernambuco, seja empresa daqui, seja empresa de bandeiras de fora, tratem o consumidor pernambucano com o mínimo de respeito possível. Doutor Rangel, para a gente finalizar,
se essas empresas que têm pressa, uma na reabertura, a outra na desinterdição do setor, se essas empresas disserem, como já sinalizaram aqui, estão prontas e o PROCON e a equipe conjunta chegar no local e observar que os problemas não foram corrigidos, há uma reincidência aí nesse caso? Aumenta a punição? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente está querendo, em busca de cada supermercado, né? E esses supermercados, eles, no caso de reincidência, eles já vão imediatamente ser fechados, né? E, ao mesmo tempo, fechados temporariamente e, ao mesmo tempo, eu tenho a impressão que dá é que eles acharam que isso não chegaria a eles, né? A impressão que dá é que eles disseram, não, isso está acontecendo lá para o Jaboatão, foi feita alguma coisa em Olinda, mas que isso não vai chegar em Recife, principalmente diante de bandeiras que são conhecidas nacionalmente, né? E, na verdade, é exatamente o que a gente quer. A gente está querendo, não vai ficar só na região metropolitana, insisto nesse assunto, porque muita gente pode achar que a gente vai ficar aqui, região metropolitana, e está cometendo os mesmos erros nas cidades do interior. Então, nós não estamos negando, dando a chance de que eles se consertem antes mesmo da fiscalização continuar. Agora, que a gente vai continuar permanentemente, principalmente a partir de agora, descobrindo tantas irregularidades, nós vamos continuar com isso, com essa ação em conjunto, tá certo? É importante destacar a presença da vigilância sanitária, que foi assim imprescindível, da própria delegacia, do próprio Ministério Público. Essa atividade tem sido coordenada por Dr. Maviael, representante do Ministério Público, mas é muito importante que a gente diga que vai continuar e não tem data nem dia para parar, não é? Enquanto um supermercado, a gente achar que existe um supermercado que não esteja servindo o consumidor com respeito e qualidade, a gente vai dar continuidade a esse processo. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a vocês. Bom dia. Bom dia. Nós conversamos com o Dr. José Rangel, coordenador geral do PROCON Pernambuco.